O vereador Ricardo Assis Gianvecchio, popularmente conhecido por Zidane, do Progressistas, aqui de Araxá, com os assessores de campanha Melevino Bonifácio de Oliveira Neto e Fernando Rodrigues, foram ouvidos em audiência na Justiça na tarde da última quarta-feira, 30 de março. Os três foram denunciados pelo Ministério Público por práticas de falsidade ideológica eleitoral. Segundo a acusação, eles teriam subfaturado notas fiscais de produtos adquiridos durante a campanha em uma gráfica em Araxá. Essas notas foram utilizadas na prestação de contas prestadas à Justiça Eleitoral. O proprietário da gráfica também era réu no processo, porém, após acordo de não percussão penal, aceitou suspensão condicional do processo, efetuou o pagamento de multa e atualmente cumpre medidas alternativas de pena. Na audiência de instrução realizada pelo juiz Eduardo Augusto Gardesani, foram interrogados os três réus, os três policiais civis que trabalharam na investigação e foram indicados pelo promotor eleitoral Genebaldo Vitória Borges como testemunhas. Já as testemunhas apresentadas pela defesa foram dispensadas pela própria defesa durante a audiência. Ao final, o promotor eleitoral pediu uma diligência rápida documental. O pedido foi deferido pelo juiz e assim que os documentos chegarem aos autos, a defesa dos réus terá prazo para apresentação das alegações finais, para que em seguida o juiz dê a sentença. A defesa do vereador disse que espera pela absolvição neste processo. O vereador Zidane ainda responde a uma segunda denúncia do Ministério Público, que se deu através da mesma investigação. A denúncia trata de um crime de corrupção eleitoral e organização criminosa. Segundo as investigações, o vereador e seus assessores se associaram com a finalidade de comprar votos durante o pleito eleitoral de 2020. Zidane foi eleito para o primeiro mandato com 929 votos. Omara? Bom, Gi, esse caso do vereador, eu espero aí que a verdade prevaleça, tá? Que Deus possa dar sabedoria aí para o juiz do caso. Eu vou deixar aí para o meu amigo Robson comentar mais a fundo sobre esse assunto, mas eu queria fazer uma reflexão sobre isso. A gente sabe que essas práticas são comuns aí na política, nessas práticas ilegais. Todos os dias a gente lê sobre esse assunto em rede social. É triste, mas é verdade. Aí eu fico me perguntando, por que será que é tão difícil para as pessoas fazer o certo? Por que algumas pessoas elas não conseguem agir dentro da lei? Umas coisas assim, mínimas. Eu não estou fazendo nenhum juízo aqui, tá? Sobre essa questão aí. Estou falando de uma forma geral, tá? Será que é porque as pessoas têm certeza da impunidade no país? Omara, você encostou no microfone. A última coisa que a gente ouviu foi impunidade no país. Ainda está desligado. Agora voltou. Então, assim, será que é porque as pessoas acreditam na impunidade do país, que tudo acaba virando pizza? Né? Porque geralmente é isso que acontece, né? É um verdadeiro vale tudo para chegar no poder, né? É lamentável que isso aconteça. Tem hora que eu acho que a gente tem que resetar o mundo, viu, gente? Que a humanidade não deu certo, não. Tem hora que eu fico desanimada, sabe? Então, eu não entendo de leis, tá? Mas, na minha opinião, se isso tudo aí ficar provado contra o vereador, mas quem comprou, quem vendeu o seu voto, tá errado também. Tá? Quem comprou o CNH, tá errado também. O vereador, ele pode até tá errado,
mas quem comprou a CNH está errado também. Quem vendeu seu voto também está errado. Está tudo errado, sabe? Porque algumas pessoas, elas acham, gente, que cometer pequenos deslizes, como, por exemplo, comprar uma CNH, não é ser desonesto. Tá tudo certo. Só que isso, eu só comprei uma CNH. Isso, eu só vendi o meu voto. Gente, as pessoas precisam entender o seguinte, que não existe ser honesto de vez em quando. Ou em determinadas situações, tá? Ou somos, ou não somos. A gente não pode se permitir nem furar uma fila, eu acho. Como que você vai educar um filho para ele ser honesto quando ele estiver adulto? É ensinando para ele que ele não pode furar uma fila. É ensinando para ele que ele não pode pegar um troco errado no supermercado. É ensinando para ele que ele não pode pegar a caneta do coleguinha sem falar com esse coleguinha. Então, essa reflexão, gente, que eu estou tentando fazer aqui, é para todos nós, inclusive, eu me incluo, tá? Nessa reflexão. Eu não estou aqui querendo dar sermão em ninguém, não. Eu me incluo nessa reflexão. Porque isso que eu acabei de falar aqui, eu cansei de ouvir da minha mãe e do meu pai. E eu vivo falando isso para as minhas filhas. Vivo falando. Tá? Então, assim, para finalizar, nós brasileiros, a gente precisa entender que não dá para ser honesto em umas situações, mas em outras a gente se permitir errar e burlar a lei, que está tudo certo. Isso aí precisa acabar urgente. Não dá para ser honesto de vez em quando, ou em determinadas situações. Ou a gente é, ou a gente não é. Então é isso, é essa reflexão que eu queria fazer com todo mundo. Não dá para ser honesto pela metade, né, Robson? Não existe honestidade pela metade. A Omara está certinha, né? Ou a gente é, ou a gente não é. E aí, respondendo a pergunta da Omara, por que essas pessoas fazem isso? É uma questão de caráter, ou de ausência de caráter. Eu não estou dizendo que é o caso do vereador, do Ricardo, né? O nome dele é Ricardo. Estou dizendo que é o caso dele, não conheço o processo, não vou falar em cima do processo, o que eu sei é o que foi publicado na imprensa, de que ele teria confessado que falsificou uma nota fiscal de uma gráfica na delegacia. Já vi uma declaração do advogado dele, Dr. Walter, dizendo de que essa prova já foi anulada, mas eu não conheço, não sei em que processo foi anulado, não sei se é pendente de recurso ou não. O que eu sei desse caso é o que está na imprensa, só isso. Mas, volto a dizer, é uma questão de caráter. E aí eu me lembrei de um episódio aqui, eu não sei se vocês vão lembrar desse episódio, que há algum tempo atrás o vídeo desse episódio voltou a circular. Salvo engano, foi um faxineiro que encontrou um gari, que encontrou dinheiro numa bolsa no aeroporto, lá em Brasília, acho, não sei, numa cidade grande aí. E era uma grana, pô, não era pouquinho dinheiro, acho que era uns 30 mil reais na época, e como isso já tem uns 10, 12, 15 anos, era um dinheiro substancial. Quiseram dar uma recompensa para o gari. E o gari, não, eu não quero dinheiro. O que você quer então? O meu sonho é apertar a mão do presidente da República, que eu sou fã dele. Levaram ele para apertar a mão do presidente da República, que é o ex-presidiário, né? Agora eu estou brincando, ele é o ex e futuro presidiário, porque se bater um processo de novo no mérito, ele vai ser condenado, porque ele não foi absolvido, ele não foi inocentado. É uma questão... Omar, a gente conversava fora do ar, lembra que eu te falei a diferença do mérito com o processo? Tá aí, ó. O ex-presidente, ele não foi absolvido, ele não foi declarado inocente, mas o processo, segundo o STF, tinha uma falha de competência. Não podia ter sido julgado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Teria que ser em Brasília. Então, veja, não é declaração de inocência, é simplesmente uma questão processual. Mas então, voltando,
levaram o tal, e pelo que eu vi, a Gi conhece esse episódio, porque ela já balançou a cabeça, ela já sabe qual é. Levaram, então, o rapaz para apertar a mão do presidente, na época do então presidente, e a primeira coisa que o tal presidente vira para ele e fala: uai, mas ninguém estava sabendo, por que você não ficou com o dinheiro para você? Ora, ele estava sabendo. A família dele ia perguntar. Né? Então a gente não é honesto, não é só quando tem gente olhando, não, sabe? A gente é honesto especialmente quando não tem ninguém olhando. Especialmente quando a gente pode sair impune. É nessa hora que a gente prova o próprio caráter. É nessa hora que a gente educa pelo exemplo os nossos filhos. Né? E aí, Omara, também ainda te respondendo, eu acho que está faltando caráter. Acho que está faltando pessoas de bom caráter, que se sujeitem a entrar num meio hoje, e tem muita gente boa. Nós temos, por exemplo, o governador de Minas Gerais, que deu alguns escorregões, e deu mesmo durante a pandemia, e durante o governo dele, agora, por exemplo, essa questão da greve aí das forças de segurança, mas você vê que é uma pessoa íntegra. Até onde a gente sabe, ele foi lá e saneou a casa. Nós temos um presidente da República que a vida dele é dissecada segundo a segundo, 24 horas por dia. E até agora não acharam nada. Já tentaram várias vezes, não acharam. Tem muita gente boa, mas infelizmente tem muita gente aí no meio da política que não merecia jamais estar lá. Merecia estar numa cela, isso sim. E trazendo o Alan para o debate, Alan, afinal de contas, onde a gente está oculto aos olhos humanos, tem um olho que tudo vê e que prestaremos contas. Esse é o problema, né? Porque se temos a convicção, a consciência de que existe um Deus que vê todas as coisas, gente, eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada, então eu vou dizer aqui em torno daquilo que eu vivo, eu respiro, né? Leio muito a respeito. Então eu tenho uma fé muito convicta e eu acho que esse tipo de situação aí, primeiramente, comentando a respeito, né, da situação do Zidane, não sabemos aí exatamente, né, o grau de inocência dele ou não. Ao que tudo indica, isso aí está muito simples de captar a mensagem, né? O teto de gasto dos vereadores, né, que ficou limitado de umas campanhas para cá, é a forma que todos estão achando de subfaturamento, né? Para poder espalhar material à vontade e não atingir esse teto. Ao que tudo indica, pode ser por aí o caminho, né? Mas, enfim, não sabemos, não estou aqui nem inocentando e nem acusando, mesmo porque eu não entendo absolutamente nada dessas questões jurídicas, não sei em que pé que está, e conforme a Omara disse, né, tomara que a verdade venha à tona. Mas o que faz, né, o ser humano a ter essa atitude, né, do bom caratismo, né, do bom caráter, da consciência limpa, né, o fato de deitar a cabeça num travesseiro e dormir o sono dos justos, né, é a presença divina, né, porque sem Deus, aquela consciência de que a gente sabe que existe um ser que vê todas as coisas, é aí que nós precisamos nos pegar, nos pautar, né? Porque entra a questão até do pós-vida. Nossa vida aqui terrena, ela é muito rápida, né, gente? Ela é muito passageira, ela passa rápido. E as nossas ações, né, aqui neste mundo, elas se refletem diretamente naquilo que a gente vai experimentar, né, na eternidade. Então, acho que aí é o princípio de todas as coisas. As pessoas precisam voltar a ter essa dimensão divina, né, da vida, da nossa vida cotidiana. Aí sim, né, sabendo que tem um ser que nos, entre aspas, né, nos vigia, né, nos acompanha, tenta captar a nossa capacidade de amar, né,
de respeitar a cordialidade, né? Saber que um ato de corrupção ou um ato assim ilícito certamente vai ferir quem está do seu lado. Então, tudo isso eu acho que a gente consegue a partir dessa dimensão espiritual das coisas, né? Precisamos dessas boas ações. Mas por quê? Porque tem um Deus que é só amor, né? E por isso precisamos aprender a amar. E amar é respeitar. Respeitar é ser cordial é ser honesto, né? Ser honesto é fazer da integridade um meio de vida em sociedade, né, como um todo. Aí sim, acho que as coisas vão fluir de uma maneira que é o sonho de Deus, né? A família voltar a ser o que ela é, né? Essa família tradicional, o respeito, né, entre as instituições, né, que a gente não vê isso mais, não tem visto, né, aliás. Enfim, né, acho que Deus é o grande divisor de águas nesse sentido. É Ele que determina essas nossas ações. E a gente só vai conseguir tirar esse famoso jeitinho brasileiro, né, que muitos dizem isso, esse jargão, a partir dessa ótica, né, da gente entender que tudo isso, de uma certa forma, vai se refletir negativamente ou positivamente conforme as nossas ações enquanto cidadãos neste mundo. Precisamos trazer Deus de volta para a equação.